que começou a sua obra, a sua vida pública nas bodas de Caná, fazendo algo que nenhum profeta teria feito, transformando água em vinho, para que não faltasse o vinho naquele casamento. A água que simboliza a vida e o vinho que simboliza a alegria de viver. Porque, sem dúvida alguma, sempre será melhor estarmos com alguém, com um companheiro, uma companheira, bem acompanhado ou acompanhada, do que sozinhos. A solidão maltrata o espírito. A solidão endurece a alma humana, enquanto que o amor compartilhado adocica, eleva, suaviza o espírito. Assim, as energias sexuais não são nossas inimigas, são potenciais amigos da nossa evolução. E começamos a perceber a necessidade da convivência e também do estudo psicológico de alguém. Um homem poderá ter uma grande característica feminina e não ser homossexual. Uma mulher poderá ter grandes características masculinas e também não passar pela homossexualidade. Há uma diferença entre heterossexualidade e heterossexualismo, homossexualidade e homossexualismo, bissexualidade e bissexualismo. A heterossexualidade é o sentimento de atração que o indivíduo tem, atração sexual, por alguém do sexo oposto. A homossexualidade por alguém do mesmo sexo. E a bissexualidade por pessoas dos mesmos sexos e de sexos diferentes. Assim, uma criança poderá surgir com uma característica feminina mais acentuada. Por exemplo, o compositor Chopin era um espírito de grande característica psicológica feminina. E sua esposa, George Sand, era uma mulher dotada de características masculinas acentuadas. E dizem que na lua de mel de Chopin, ele começou a compor aquela música Gota d'Água. E quando a mulher, depois que voltou do mercado, que foi fazer algumas compras, olhou para ele, que estava fitando uma goteira no quarto, e disse assim: mas não é possível, homem, é nossa lua de mel, para com isso. E então ele teve que parar de compor, porque agora era a hora da lua de mel. Era uma mulher que tomava as iniciativas, foi sua empresária, o protegia. Não se pode dizer com isso que ele seria homossexual ou ela. Então, todos nós temos características masculinas e características femininas. Por exemplo, o gosto pelo detalhe é feminino. A capacidade administrativa é masculino. Ou seja, a vontade de liderança, atributo masculino. A necessidade de concepção. Eu sempre digo que a inteligência é característica feminina, mas a administração dessa inteligência é característica masculina. Quando um professor começa a falar, quem está aqui nesse exato momento falando, não é a minha parte masculina, mas a minha parte feminina. Porque a arte de educar, a arte de orientar, de explicar, não é atributo masculino, mas feminino. Mas prender atenção, desenvolver um sistema lógico de pensamento é atributo masculino. Por isso que os espíritos disseram que o espírito necessita de encarnar, ora em corpo masculino e feminino, para que se desenvolva, dentro de um grau superlativo, as características psicológicas inerentes à sua necessidade de evolução intelectual e moral. Surge a necessidade do namoro. O que é o namoro? O namoro é um momento de conhecimento, de pesquisa psicoemocional entre duas pessoas. Na fase do namoro, é preciso que o jovem ou que o enamorado não perca a noção do senso de observação. Porque as paixões quase sempre obnubilam a nossa visão e passamos a enxergar o outro conforme a nossa visão e não como o outro realmente é.
O risco dos apaixonados, dos enamorados. Vêm com suas carências, vêm com seus apelos, vêm com suas vontades e não percebem que namorar é a arte de observar, registrar, analisar, comparar comportamentos para depois aí sim partir para um estágio avançado de noivado e a posteriori uma união definitiva. A finalidade maior do casamento é favorecer a evolução espiritual. Cabe ao homem e cabe à mulher proporcionar um ao outro a condição favorável para que eles evoluam. E é por essa razão que as questões espirituais terão de estar acima das questões materiais. Porque quando o casal se preocupa sobremaneira com as questões materiais, eles se descuidam das coisas espirituais. É preciso cuidar do corpo, mas é preciso também cuidar do espírito. É preciso cuidar do patrimônio espiritual e também do patrimônio material. Mas manter um equilíbrio, sempre preponderando assim os interesses espirituais no cultivo às virtudes. O jovem que começa a despertar para a vida sexual e que instintivamente vai para o campo da masturbação, terá de entender que a masturbação é um processo natural de manifestação da sexualidade, mas que não deve substituir jamais o prazer sexual de uma convivência a dois. E por isso o jovem, o adolescente, ou ainda o adulto casado, devem praticar esporte, devem praticar alguma atividade física, para que também, através das energias sexuais, de uma atividade salutar, física, ele possa manter o seu equilíbrio sexual. Coordenar essas energias sexuais é uma arte. Canalizar essas energias sexuais é uma arte que se consegue através da meditação, da oração, do exercício salutar físico, da educação física, da educação alimentar. Já dizia um sábio, somos o que comemos. É preciso estabelecer que o nosso corpo tem suas exigências. Muitos dos desvios sexuais de comportamento surgem devido a uma falta de uma alimentação adequada àquele tipo de corpo. Se o indivíduo sente que aquela determinada alimentação poderá acentuar ainda mais a sua potencialidade energética de natureza sexual, ele deve também se equilibrar. Outras pessoas perguntam, quantas vezes o casal deve praticar o ato sexual por semana, por dia ou por mês? Isso vai depender até da sua condição